Boa noite a todos. Graças a Deus estamos caminhando para o final de 2025. E se você me ouve agora é porque Deus tem dado vida a mim e a você. Isso é um bom sinal. Nós ainda estamos estudando sobre os sermões de presbiterianos prestigiados. Um deles certamente é o reverendo R.C. Sproul, onde nós iremos trabalhar com mais um dos seus sermões, do seu vasto repertório, intitulado O Senhor do Sábado, baseado em Marcos 23 a 28. Devo fazer uma advertência: caso você procure esse sermão apenas com esta perícope, este recorte, você não irá encontrar. Ele estende até o capítulo 3, verso 6, mas eu entendi que ele começa a ficar redundante. Então eu adaptei para o nosso estudo aquilo que eu entendo que ele falou em essência, porque nós temos pouco tempo para trabalhar com esse texto. Sempre lembrando que, apesar de você estar ouvindo a leitura e alguns apontamentos, o grande ponto alto do estudo de quarta-feira é o debate que se encerra após a gravação, onde nós discutimos teologia do texto. Então, vamos fazer uma breve leitura aqui da introdução, o que eu estou chamando de introdução. O sábado deveria ser um presente de Deus para a humanidade, mas os fariseus transformaram em um fardo por suas regras e regulamentos. Neste sermão, R.C. Sproul examina o que a resposta de Jesus nos ensina sobre a identidade e autoridade de Cristo. Destaca-se nesse parágrafo que o sábado ele não é apenas para os discípulos de Jesus Cristo. O sábado é para a humanidade. Nós temos uma visão, às vezes, sectária da Bíblia. Como é sectária? Como se a Bíblia falasse apenas a nós. Não, a Bíblia fala à humanidade enquanto criação de Deus. O que acontece é que nós respondemos de forma afirmativa. Dizemos: Senhor, eu estou aqui para fazer a vontade que está revelada. Mas a maior parte do nosso mundo não. Mas isso não os exclui de ter obediência aos mandamentos de Deus. Então, por isso que esta desobediência das Escrituras é uma manifestação da ira de Deus, ainda que o mundo naturalize isso. Só uma lembrança. O texto começa no versículo 23, que diz assim: Aconteceu que ele passou pelos campos de grãos no sábado, e à medida que se afastavam, seus discípulos começaram a colher as cabeças de grão. E os fariseus disseram a ele: Vejam, porque fazem o que não é lícito no sábado. Marcos nos conta sobre essa ocasião, quando os discípulos de Jesus caminharam pelos campos de grãos e colheram grãos de seus caudes. Imediatamente os fariseus e escribas levantaram questão sobre Jesus e seus discípulos violarem a lei do sábado. Então nós estamos diante aqui de uma disputa de interpretação, uma disputa hermenêutica. Os fariseus, de um lado, se posicionam dizendo que Jesus Cristo não está aplicando de forma correta o que versa o quarto mandamento, que é lembra-te do sábado para o santificar, está lá no livro de Êxodo, e Jesus Cristo irá mostrar que está sim, não está, aliás, prejudicando, violando o sábado. Então ele irá citar e defender o seu posicionamento, Jesus, primeiro falando sobre Davi e o pão da proposição. Não é pão da exposição, como está erroneamente aí no título, embora o texto esteja sendo exposto, não é esse é o nome, então corrige, é pão da proposição. Repare como Jesus respondeu aos fariseus em relação aos fariseus mesmo, né? A primeira coisa que ele fez foi direcionar a atenção dos líderes religiosos para a própria Bíblia. Um bom advogado faria, Jesus citou precedentes para justificar o comportamento de seus clientes, os discípulos. Ele disse: Você nunca leu? Que afirmação insultante. Jesus dizia: Vocês nunca leram a Bíblia? Eles deveriam ser os especialistas. Jesus disse: Você esqueceu o que está escrito nas Escrituras? Você nunca leu o que Davi fez quando ele e os que estavam com ele estavam necessitados e com fome? Como ele entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu o pão da proposição? Você se lembra disso?
Quando Davi era fugitivo de Saul, Davi reuniu seu grupo de irmãos que o acompanharam por toda a terra. Eles estavam sem abrigo ou comida, e Davi estava preocupado com sua saúde e bem-estar. Não havia comida disponível em lugar nenhum. Então Davi pensou: a comida ao alcance no tabernáculo, a mesa do pão da proposição. Há pães lá suficientes para que eu possa alimentar meus homens que estão prestes a desmaiar. Então Davi entrou no santuário e pegou o pão da proposição e o administrou aos seus homens. Jesus usou essa ilustração porque sabia que, na mente dos rabinos e fariseus que estavam lá, o grande herói da era de ouro de Israel era Davi. Jesus havia vindo pregar sobre a ruptura de um novo reino que cumprisse a realeza de Davi. Como filho de Davi, ele apelou a algo que Davi fez no Antigo Testamento, registrado nas Escrituras Sagradas, para calar a boca dos seus críticos. Mas isso foi apenas uma coisa que ele fez, fica ainda melhor. Vamos parar por aqui um pouco. Então, o que está acontecendo aqui? O primeiro argumento que Jesus levanta para mostrar que não está fazendo nada inédito é trazer à memória dos fariseus a figura de Davi, como ele mesmo apresenta aqui, numa situação que acredito que todos nós conhecemos, que foi quando Davi se viu perseguido por Saul e precisou então se refugiar e com fome comeu os pães da proposição. Esses pães, eles eram colocados na Câmara dos Santos, e esses pães ficavam no lado oposto do candelabro, né, da iluminação, e a ideia é que eles representavam as tribos de Israel. Apenas os sacerdotes poderiam comê-lo, mas desse caso, Davi, ele comeu e não foi repreendido pelo próprio sumo sacerdote. É isso que Jesus Cristo está fazendo aqui. E por que ele não foi repreendido? Vamos ver mais adiante que ele vai responder. Ele não respondeu, então não vou responder. Vamos ver a resposta dele no próximo. Tradições legalistas. O verdadeiro cerne da questão está na próxima declaração de Jesus, quando ele lhes disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deixe-me pausar aqui. Foi uma afirmação notável, porque naquele ponto Jesus não estava criticando a lei do Antigo Testamento. Na verdade, ele estava fazendo críticas severas à tradição rabínica acrescentada à lei. Onde Deus deixava as pessoas livres, os rabinos as colocavam em correntes. A forma como proliferaram as proibições para o sábado é impressionante. Por exemplo, em sua definição de não ir além do trabalho necessário, argumentavam que seria pecado no dia de sábado desfazer um nó. Se você tem um nó no cadarço, deve deixá-lo amarrado até o sábado acabar, pois isso é um trabalho desnecessário. Eles eram liberais até certo ponto. Diziam que se você rasgava uma peça e precisava costurar um pouco, podia costurar um ponto. É assim que o legalismo funciona. Um ponto, não dois. Que absurdo, não é? Você podia escrever cartas no dia de Shabbat. Não, isso não é totalmente preciso. Você poderia escrever uma carta no dia de sábado. Uma, não duas. Uma é fácil, duas é trabalho, eu acho. Quanto ao tratamento médico, era permitido prestar assistência médica ou primeiros socorros a pessoas feridas ou doentes a ponto de serem fatais. Mas isso só conta para uma escola de rabinos. Algumas escolas de rabinos diferiam entre si. Alguns argumentavam que o seu gado estivesse dando à luz, uma vaca tendo um bezerro, uma cabra tendo um filhote e assim por diante. Se o animal que dava à luz tivesse algum tipo de dificuldade durante o parto, você não poderia ajudá-lo. Você tinha que ficar de longe e não se afastar, porque isso não era trabalho legítimo. O que o Sproul está fazendo aqui? Ele está dizendo que existem regras que os judeus criaram e estas regras não estavam na Bíblia. São essas regras que ele foi citando. Não há dificuldade aqui em crermos que Sproul está sendo coerente. A questão é que ele não está citando as fontes. De que informação, qual foi a sua fonte de informação?
provavelmente do Tená, que é um arcabouço dos costumes e das leis, ou talvez do Talmud, que também comenta algumas restrições. Não dá para saber se nós não temos a fonte. Por que ele não citou? Bom, existem possibilidades aqui para um pregador não citar suas fontes. Às vezes ele não quer utilizar a citação, porque todas as vezes em que eu cito alguém, eu trago o corpo dessa pessoa para o meu discurso. Então, quando eu falo de Jesus Cristo, eu trago à sua memória todo o corpo do Senhor. O corpo que eu digo é a sua presença, a imagem, tudo aquilo que ele evoca no meu auditório. Se eu digo, Deus quer que nós façamos isso, então a pessoa se sente bastante impactada, uma vez que a figura e a autoridade de Deus está sendo impetrada ali. Agora, às vezes o pregador não se sente à vontade de dar certo prestígio à sua fonte, então ele pode não citar, por uma questão de não querer atribuir a essa fonte algum tipo de evocação. Isso é um caminho, isso é possível. Não sei se é isso que ele está fazendo. Ele pode também estar estar negando a fonte por uma questão pessoal, de não apresentar as suas pesquisas. Isso também pode ser feito. As pesquisas não são obrigatórias o pregador apresentar. A pregação é um discurso em si mesmo, é um sermão que expõe, mas lembrando que o pregador prega com um entendimento de liberdade de cátedra, ou seja, eu posso construir meu entendimento enquanto ser autônomo e apresentar você de forma autônoma e original o meu pensamento exposto, claro, respeitando a exposição das Escrituras Sagradas, que vai ser singular. Então, isso acontece sempre na pregação. Em palestras, também, todas as vezes que você dá uma palestra, aquele é um trabalho original. Há palestrantes, por exemplo, que não se sentem bem quando alguém pede o seu material, porque na verdade o material é dele. Então ele tem todo o direito de não cedê-lo, a não ser que ele queira divulgar. Eu mesmo não faço tanta questão disso, mas eu já vi pregadores ou palestrantes que não divulgam, e é de direito, porque é um pensamento original e as pessoas às vezes não vão dar o crédito de fonte. E para ele talvez seja caro. Então essas questões de fonte são interessantes trazer aqui. Não dá para saber porque Sproul não citou. Talvez porque ele não queira, talvez por um rigor acadêmico. Ele é um acadêmico, ele sabe do que está falando. O Sproul, que construiu esse texto, dava aula em faculdades. Então eu não tenho dúvidas que ele sabia manobrar esse tipo de fonte, mas ele não se viu com a necessidade de avisar seu auditório. Talvez porque não quisesse prestigiar documentos judaicos. É uma possibilidade. Pode ser feito? Pode. Poderia citar? Também. Aí vai do gosto pessoal do pregador. O sábado se tornou um fardo. Então vamos no tópico 3. Vemos coisas semelhantes o tempo todo dentro da comunidade cristã. Todo tipo de leis é comunicado aos cristãos que não tem absolutamente nada a ver com a lei de Deus. Lembro da primeira vez que trabalhei como professor em uma faculdade cristã. Um dia fui a um piquenique antes das aulas e começaram perto do lago do campus. Alguns alunos estavam jogando cartas. Eu disse, o que você está jogando? Eles disseram rock. Eu disse, rock? Não toco isso desde os 8 anos de idade. Eles disseram, bem, você não sabe que esse é o jogo de carta cristão? Não podemos jogar nenhum outro jogo de cartas, porque outras cartas têm coringa, e esse é o símbolo do diabo. Então não podemos jogar cartas. Pensei, o que eu vou fazer? Eu sou o novo professor da Bíblia, e minha esposa e eu jogamos em torneios duplicados de bridge. Deve ser com cartas, eu desconheço a arte. Estou encrencado. Eu estava em um ambiente sem batom, sem dança, tudo isso. Pensei, como essas regras e regulamentos acabam se tornando testes do cristianismo se não estão em lugar nenhum na palavra de Deus? Como fariseus costumam criar regras que podem manter em vez de obedecer às que Deus nos dá, que são muito mais difíceis de cumprir. Qualquer um pode ficar sem usar batom. Isso não é nada demais, mas não para de difamar.
isso fica difícil de obedecer, não parar de difamar, né? Era isso que acontecia naquela época e acontece em todas as gerações. Os líderes religiosos estavam criando uma lei que nada tinha a ver com as coisas de Deus, e Jesus disse: vocês esqueceram todo o propósito do dia de sábado em primeiro lugar. Você não entende que o dia de sábado é um presente que Deus deu ao seu povo, um dom para impedir que eles se desgastem seus corpos, animais, servos e campos? Que um dia a cada 7, toda semana, você, seus animais e seus servos não deveriam trabalhar e a terra deveria receber um descanso? Isso é para o seu benefício. Mas a tradição rabínica transformou o dia de sábado em um fardo laborioso, em vez de um grande presente de Deus. As pessoas devem se vigiar em todos os aspectos para não ultrapassar os limites dessas leis. Foi nesse contexto que Jesus disse: o sábado foi feito para o homem não foi feito para o sábado. Então vem a bomba. Por isso o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então aqui ele vai falar daquilo que nos importa, que é a questão do legalismo, né? A tendência de criar regras onde elas não existem. Por exemplo, alguns vão dizer proibido beber bebida alcoólica. Sinto dizer, não há nenhum registro na Bíblia disso. Não há nenhum tipo de proibição sobre este assunto. Então eu posso sair bebendo no bar? Também não disse isso. O que eu estou dizendo é que nós não temos um texto bíblico direto sobre isso, mas a Bíblia fala dos excessos, fala da bebedeira, que é pecado, da embriaguez, que é pecado, que é obra da carne. Então, a Bíblia recomenda moderação aos presbíteros e aos diáconos, oficiais da igreja. Isso está lá em Timóteo, né? Que o presbítero não seja dado a vinho, não, o diácono também não seja dado a vinho. Agora, existe uma cultura abstêmica, ou seja, algumas pessoas se abstêm. Isso é uma decisão pessoal. Não tem problema nenhum a pessoa decidir não beber. Isso é um direito dela. Agora, o problema é quando ela acredita que essa é a régua que todos devem seguir. Isso é legalismo. Então, se você não bebe, ótimo para você. Inclusive, beber álcool, eu entendo que isso não vai lhe ajudar a sua saúde, né? Vai causar bastante questões aí, dependendo da quantidade. Mas não é por causa disso que você vai impor um jugo sobre seu irmão ou sobre sua irmã. Questão de batom e roupas femininas, que ele faz uma alusão, alguns anos atrás tinham algumas igrejas, denominações que impediam as mulheres de usarem calça, coisas desse tipo. Não sei se ainda tem. Mas isto é um legalismo, a Bíblia não fala necessariamente desse tipo de proibição. Agora, isso é uma regra que foi posta por pessoas, mas não é por causa disso também que a mulher não precisa, que a mulher que gosta de usar saia e só use saia esteja proibida de fazê-lo. Não, é uma decisão pessoal. Estão entendendo, né? Ou seja, legalismo é quando eu crio uma regra que deve ser posto para as demais. O texto aqui ele acabou não voltando àquela pergunta, eu quero voltar da questão de Davi ter comido pão. A nossa confissão de fé presbiteriana do Brasil, quando trata acerca do culto e o dia do Senhor, e o culto no domingo, entende que existem 3 tipos de atos que são permitidos no domingo, que podem quebrar o descanso, por assim dizer, sem ônus, sem prejuízo à glória de Deus. Primeiro, são as obras de necessidade, ou seja, a pessoa precisa ser socorrida, então eu não vou ter nenhum ônus se socorrer esta pessoa. Obras de misericórdia, a pessoa está com fome, eu preciso ir lá levar um alimento para ela, então isto também não fere o domingo, o dia do Senhor. E também o trabalho litúrgico, né? Um ministro, ele trabalha, né? Pregar é um trabalho, estar na igreja, nas atividades de departamento é um trabalho. Tem muitos irmãos que lecionam, isso é um trabalho, né? Inclusive remunerado em nossa sociedade. Mas os irmãos de boa fé vêm e dedicam horas de estudo e ensinam a igreja. Não quebra também, porque é um trabalho religioso. Então, trabalhos religiosos,
de misericórdia e de necessidade, eles não recebem ônus. Davi, ele teve um ato de necessidade de alimentação e se alimentou dos pães, então não sofreu ônus por causa disso. Agora vamos para o tópico 4, talvez o mais teológico. Vamos observar isso. O Senhor do sábado. Um dos debates contínuos da teologia em relação ao dia de sábado, e há muitos debates sobre o sábado até hoje, é sobre quando o sábado foi instituído. Alguns estudiosos dizem, o sábado só foi instituído quando Deus deu os 10 mandamentos no Sinai. Então foi entregue por Moisés. Mas outros dizem, não, o sábado foi instituído muito antes do Sinai, muito antes de Moisés. Foi instituído na criação, onde Deus mesmo seguia o padrão de trabalhar por 6 dias e depois descansava no 7º dia. Não só ele descansou no dia de sábado, amado, mas o que ele fez? Ele santificava. Isso significava que ele o consagrou. Ele fez isso um dia sagrado, um feriado, desde a criação. Estou com o grupo que acredita que o sábado foi instituído na criação, muito antes de Moisés pisar na terra. Um parênteses aqui, tem um livro que nós trabalhamos na igreja, acho que é a Aliança, o Pacto de Deus, de Palmer Robertson, se não me engano é esse o nome? Cristo dos Pactos, muito obrigado. De Palmer Robertson, que ele vai mostrar, e muitos concordam com ele, que na criação houve pactos anteriores à queda, que são vários, que são o casamento, o sábado e o trabalho, né? São atividades que foram dadas ao homem antes mesmo da queda fazer. Então, Sproul está bem acompanhado, não está só. Continuando. Qual o significado da declaração de Jesus? O que significa para Jesus ser o Senhor do sábado? Na prática, ele estava dizendo, eu fiz o sábado, é o meu presente, sou soberano sobre o sábado, porque eu sou o Senhor do sábado, eu sou o próprio Criador. Não é à toa que mal podiam esperar para juntar as cabeças e descobrir uma forma de matar Jesus. Eles ouviram sua reivindicação, a divindade. Note que ao longo do Novo Testamento, nos é dito que a palavra de Deus, a segunda pessoa da Trindade, em quem, para quem e por quem todas as coisas foram feitas. Nos dizem que aquele que adoramos é o Criador do universo. Nesse texto, a palavra encarnada de Deus que fez o mundo, que é o Senhor do sábado, estava sendo questionada sobre o seu comportamento no sábado por essas pessoas teológicas e religiosas do primeiro século. Como Jesus aguentou isso e não simplesmente os esmagou como insetos ali mesmo? Ele talvez quisesse dizer-lhes, quem vocês pensam que são, dizendo-me se meus discípulos podem comer um pouco de comida para o estômago? Você não sabe com quem está falando? O que eu digo que você pode fazer no dia de sábado determina o que pode fazer no dia de sábado. Esqueçam suas tradições, esqueçam seus rabinos. Os rabinos não têm autoridade para legislar o comportamento do sábado. Os rabinos não são os senhores do sábado, mas o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Basicamente, Jesus estava dizendo que não ia tolerar essa bobagem. Então, que o texto termina avisando que eu parei aqui, mas o sermão dele na íntegra continua. Caso você tenha interesse, pode baixá-lo na internet, buscando o mesmo título em inglês, você o encontrará. Que Deus nos abençoe.